Bom, vamos começar? Boa noite a todos, a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos a essa live que está sendo promovida pelo Centro de Apoio aos Direitos Humanos Valdício Barbosa dos Santos, o CADH. E hoje nós vamos ter um convidado aqui para participar conosco, tá? Como vocês já sabem, o tema dessa live é sobre o Dia Nacional de Combate a Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, tá? E como o tema... Ai, desculpa, gente, eu não me apresentei. Meu nome é Patrícia, tá? Sou coordenadora geral da entidade e advogada hoje, de profissão. E vou apresentar para vocês o currículo do meu convidado, ok? Nosso convidado possui graduação em Direito, usando minha colinha, tá, gente? Vou usar minha colinha aqui. Possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo, especialização em Direitos Humanos pela Universidade Católica de Brasília, é mestre e doutor em Política Social pela Universidade Federal do Espírito Santo, foi coordenador da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos deste mesmo estado e chefe de gabinete da presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Foi secretário de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho da Prefeitura Municipal de Vitória e coordenador do Comitê de Gerenciamento das Políticas de Enfrentamento ao Covid-19 da Prefeitura de Vitória. Atualmente é coordenador geral dos programas do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e, não menos importante, membro do CADH também desde 2003. Então vou chamar o nosso convidado agora. E aí, vamos ver se ele aceita meu convite. Vamos ver. Vamos aguardar ele entrar. Olá! Olá, boa noite. Bem-vindo! Nosso convidado, Bruno Toledo, vai estar aqui com a gente hoje. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado, Patrícia. Boa noite a todas, todos e todes. É uma alegria estar aqui, de volta a esse espaço, de volta ao espaço virtual, né? Tinha tempo que eu não aparecia por aqui, não fazia debates virtuais. Acho que é importante também que a gente considere esse espaço como um espaço estratégico cada vez mais na luta por direitos humanos, na luta por uma cultura de paz, de respeito, não é? Tudo isso que nós precisamos cada vez mais nesse momento. Então, é uma alegria estar aqui e para um tema tão importante. É uma alegria para a gente também, Bruno, ter você aqui presente hoje. Muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter estado aqui com a gente e tão prontamente ter vindo nos agraciar com suas palavras diante de um tema tão importante, né? E que é tão caro para a gente, né? E aí, Bruno, eu acho que eu já vou começar já provocando você um pouquinho, para a gente já dar início, né, a nossa conversa aqui hoje, né? E aí eu te pergunto o seguinte: hoje nós estamos maio 2024. Por que a gente ainda precisa falar de abuso sexual de crianças e adolescentes? Quais os motivos que a gente ainda precisa falar sobre isso? Então, Patrícia, e todas e todos que nos acompanham nessa live, né? Primeiro a gente vai fazer uma live curta, então não fiquem aí achando que vai ser aquela conversa demorada. A ideia é realmente fazer um bate-papo rápido, objetivo, mas que de fato contribua, não é, nesse momento. A gente está no mês de maio, um mês extremamente importante por conta do dia 18 de maio. Acho que a primeira questão que é importante a gente dizer aqui é fazer memória a Araceli Cabreira, a essa menina que hoje teria os seus 59 anos de idade,
se estivesse viva, se não tivesse sido violentada e morta da forma que foi. Então, acho que é importante falar sobre violência sexual infanto-juvenil, porque nós continuamos, quase 60 anos depois do caso Araceli, falhando miseravelmente com as nossas crianças e com os nossos adolescentes. Há várias razões pelas quais nós precisamos ainda falar em 2024 sobre violência sexual contra criança e adolescente. A primeira delas é uma dimensão ética, assim eu posso dizer. Há uma dimensão ética porque nós precisamos compreender a proteção à criança e ao adolescente como uma questão ética, humana, como um processo de evolução da humanidade na perspectiva da construção desta ideia de proteção à criança. Você sabe, Patrícia, que a infância e a adolescência, assim como a fase adulta, assim como a fase a fase do idoso, da idosa, todas essas fases são construções humanas. Nós inventamos a infância. E inventamos a infância num determinado momento da história especial, não é? Quando a classe trabalhadora é subjugada dentro das fábricas a um trabalho, a uma exploração, melhor dizendo, absurda da sua força de trabalho. Quando, então, a carga horária chegava a 20 horas por dia. E as crianças e adolescentes, que ainda não eram assim denominadas, também trabalhavam nessa mesma proporção. Foi nesse período que os trabalhadores, então, ao olharem para os seus filhos e perceberem que eles estavam extenuados, que eles estavam sofrendo todo tipo de degradação, acidentes, mortes, porque não tinham condição de trabalhar da forma que os pais trabalhavam, é que, então, essa questão da diferenciação da idade, da proteção, de uma legislação diferente, passa a ser colocada como uma questão pública. E aí nós passamos a inventar a infância, na perspectiva de uma proteção diferente a esta fase da vida. Portanto, é uma questão ética proteger crianças e adolescentes numa perspectiva de compreender que há ali uma fase especial da vida, uma fase de formação, uma fase que exige de nós, adultos, que temos, portanto, um pouco mais de caminhada, de experiência, não é? Uma atuação diferenciada. E aí eu estou vendo que tem aqui alguém falando de Felipe Arrier. Exatamente, Felipe Arrier fala dessa construção da infância a partir da classe trabalhadora. Isso é muito importante. Eu estou falando isso porque nós, no Brasil, ainda precisamos inventar a infância e a adolescência para milhares de crianças e adolescentes. Há ainda um déficit nesta questão, como um desafio e como um dever e como uma missão ética de proteger a essas crianças. Porque inventamos, de fato, não é? O aspecto legal, jurídico, a partir especialmente do Estatuto da Criança e do Adolescente, está inventado. Mas na prática, na realidade das crianças e adolescentes que vamos falar aqui, vítimas da violência sexual, abandonados por suas famílias, abandonados pelo Estado, que estão no trabalho infantil, que estão, portanto, sofrendo todo tipo de violação de direitos humanos, nós não podemos falar que há ali uma infância, não é? Como falar de infância nessa fase especial da vida, que exige um cuidado diferente da família, da sociedade, do Estado, que exige um tratamento pedagógico? Né? Como que a gente vai falar sobre esse campo de proteção e sobre essa gama de proteção para crianças que estão nas carvoarias trabalhando, que não sabem o que é brincar, que já... A gente... Então, de fato, nós precisamos falar sobre criança e adolescente e proteção de criança e adolescente, porque nós ainda estamos falhando miseravelmente com as nossas crianças e os nossos adolescentes. E falo isso porque, Patrícia, nunca tivemos tantos registros de violação aos direitos humanos, de violência contra criança e adolescente, como tivemos em 2022.
Eu 2022. pesquisei as estatísticas e eu fiquei bem horrorizada, Bruno, porque eu não imagina, a gente não imagina, né? Sim, A gente não imagina, mas quando você pesquisando para poder até minimamente poder falar aqui hoje, eu conversar, trocar essa informação com você, eu não imaginei que os números fossem tão altos. E assim, me assusta muito. o ano de 2022 foi tido, né, classificado por militantes, pesquisadores da área da violência, da área também da proteção da criança e adolescente, como o ano mais violento já registrado para as nossas crianças e os nossos adolescentes. Nunca tivemos dados tão altos, índices tão altos, indicadores tão altos de violência, e não estamos falando apenas da violência sexual infanto-juvenil, embora a nossa live aqui seja sobre isso, Sim. mas precisamos entender que o Brasil é uma sociedade extremamente violenta em todos os aspectos. E as nossas crianças e os nossos adolescentes não fogem a essa regra. Pelo contrário, como sujeitos de direito em peculiar estado de desenvolvimento, que demandam maior cuidado, maior proteção por parte dos adultos, essas crianças e esses adolescentes que, infelizmente, estão tratados com uma visão objetificada, adultocêntrica, autoritária, em que nós adultos olhamos para eles como objeto da nossa vontade, não é? Uma visão absolutamente autoritária, adultocêntrica, essas crianças e esses adolescentes passam a ser objeto, numa perspectiva da relação, preferencial desta violência. Então, numa sociedade extremamente violenta como é a nossa, contra as mulheres, contra os negros, contra a população LGBTQIA+, contra minorias que não são minorias numéricas, mas minorias no aspecto da representatividade, não é? Uma sociedade violenta, autoritária que é o Brasil, com relação às crianças e adolescentes, isso fica ainda mais grave, mais evidente. Os dados realmente são assustadores. Então, nós precisamos falar sobre violência sexual, porque muito embora estejamos aí com mais de 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi um marco definitivo da forma de lidar com as nossas crianças, falo no aspecto jurídico, não é? Infelizmente ainda não é totalmente aplicado, né, Bruno, que a gente sabe. Exatamente. Não obstante, então, mais de 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, na prática, não é? Eu sempre digo que há um hiato imenso que separa a realidade concreta da vida das pessoas daquilo que está na lei. Nós, no Brasil, padecemos desse mal, né? Há leis que são efetivas e leis que não pegam, leis que não fazem com que a sociedade, não é, tenha um novo comportamento. E nós continuamos a violentar as nossas crianças e os nossos adolescentes. Eu queria, antes de prosseguir, Patrícia, resgatar um pouco do que falava inicialmente sobre a memória de Araceli. Por que Araceli virou esse símbolo nacional? É uma lei de 2000, né, da ex-deputada Rita Camata, aqui do Estado do Espírito Santo, que propôs esse dia 18 de maio como Dia Nacional. Por que Araceli se torna esse símbolo? Ela se torna esse símbolo porque a forma que Araceli foi morta, violentada, traz consigo todos os elementos da crueldade que marca a violência sexual contra a criança e adolescente. O primeiro ponto é, essa menina de 8 anos, ela estava no trabalho da mãe quando ela é sequestrada. A mãe, então, não tendo onde deixar essa menina, leva essa menina para o trabalho dela, que era um restaurante aqui em Vitória. E é nesse restaurante, brincando ali, nas proximidades do restaurante, que essa menina é sequestrada. Então, a começar por aí, né? Nós temos ainda milhares de crianças e adolescentes no Brasil fora da escola de tempo integral, fora das creches, o que traz maior vulnerabilidade para essas crianças, porque o que essas mães trabalhadoras, essas mães que precisam estar nesses espaços para se sustentar e sustentar suas famílias, o que fazer com essas crianças? Essa questão é uma questão que hoje, em 2024, ainda continua desafiando milhares de famílias que veem, portanto, eventualmente colocar a criança no vizinho, pedir para um outro conhecido cuidar, vulnerabilizando essa realidade dessas crianças e desses adolescentes. Porque a gente sabe que 86% das violências que ocorrem contra as crianças e adolescentes, a violência sexual, 86% são pessoas muito conhecidas.
São pessoas da família e pessoas muito próximas a ela que usam desse poder, do poder da autoridade familiar ou do poder porque conhece, está próximo, para subjugar essa vítima. Então, o primeiro ponto que chama atenção no caso Araceli é isso. Essa menina estava acompanhando a mãe porque a mãe não tinha onde deixar essa menina para trabalhar. E é uma realidade ainda hoje para muitas famílias, né, Bruno? Exatamente. Não é 1973 quando isso aconteceu com a Araceli. 2024 a gente ainda presencia muito disso ainda. Perfeito. Infelizmente. É isso. O outro ponto do caso que chama atenção e que simboliza essa crueldade é que a violência sexual contra criança e adolescente, que é marcada por essa objetificação da qual eu falava, né, nós continuamos a olhar para crianças e adolescentes como objeto da nossa vontade. Tanto é que a palavra, Patrícia, infância, remete a um termo latim que é infantis, que fala sem voz, ou seja, que significa sem voz. Então, nós continuamos a tratar crianças e adolescentes como um ser sem voz. A voz é a nossa voz, a vez é a nossa vez, a decisão é a nossa decisão. Essa visão adultocêntrica é que gera também essa objetificação no sentido de que eu posso abusar dessa criança, eu tenho esse direito de abusar dessa criança porque ela me pertence. E essa crueldade que marca também o caso da Araceli, porque as pessoas que foram acusadas e não foram levadas aos bancos dos réus, impunes até hoje, né? Ficaram impunes, eram pessoas que tinham relação de poder, porque eram pessoas que frequentavam e eram filhos dos donos daquele suposto espaço onde a Araceli estava, não é? Onde a mãe da Araceli trabalhava. Então, essa crueldade que marca a Araceli marca também a realidade de tantas outras meninas Brasil afora que seguem sendo viciadas e mortas. Um outro ponto é que a Araceli é uma menina. A esmagadora maioria das vítimas de violência sexual no Brasil são meninas. E detalhe que é importante aqui a gente falar, quando a gente analisa o estupro, esse crime em específico, as pessoas podem achar que a maioria das vítimas são mulheres, ou seja, acima de 18 anos. E não é. Quando a gente analisa o estupro como um todo, a vítima preferencial do estupro são meninas. Meninas de até 13 anos de idade. Até 13 anos de idade. Então, nós estamos falando também da Araceli simbolizando essa vítima que continua sendo hoje, em 2024, quase 60 anos depois, sendo a vítima preferencial dessa violência terrível sexual que é o estupro. As meninas continuam sendo elas as vítimas preferenciais. Um outro ponto que chama a atenção no caso da Araceli é a impunidade. É a impunidade que ainda campeia no Brasil nesse crime que é um crime de sombra. Ele não é feito, ele não é cometido à luz do sol, na praça pública. Ele é cometido às escondidas, ele é cometido dentro de casa, ele é cometido num silêncio que reina e que compactua, não é? Desde do ambiente onde ele acontece, muitas famílias se calam diante disso, não é? Compactuam com aquele crime, não denunciam o agressor e, quando denunciam, não encontram, muitas vezes, nas delegacias, na própria justiça, a resposta que precisava, seja o acolhimento daquela vítima, seja a responsabilização do seu algoz. Então, a impunidade do caso Araceli, essa menina que é sequestrada, fica vários dias sendo estuprada de dia, de tarde, de noite, é drogada, e no final é morta, essa tragédia de Araceli simboliza a tragédia de milhares de crianças e adolescentes que continuam sendo, portanto, vítimas dessa exploração. Acho que é importante a gente falar sobre esse caso. Por que ele é tão forte? Porque ele simboliza de forma terrível essa realidade que continua nos desafiando. Requinte de crueldade, né, Bruno? Ela é raptada, ela é drogada, ela é estuprada e ainda carbonizam o corpo, ainda colocam fogo no corpo dela, né, depois, né? É muito triste ver isso e é muito triste que isso ainda aconteça.
todos os dias nos jornais a gente vê alguns relatos, algumas coisas, e o que a gente percebe é que as mães muitas vezes só veem quando já é tarde demais. Não ficam atentos aos sinais, né? Aos sinais, exatamente, que são dados, né? A criança demonstra por uma série de comportamentos, de mudança no seu comportamento, que algo de errado está acontecendo, né? E aí entra um outro detalhe que dialoga com o que eu falava anteriormente, que é essa questão da voz da criança, né? Numa cultura como é a nossa cultura adultocêntrica, volto a dizer, em que o adulto é o centro de tudo, e que nós, então, olhamos para as crianças não só como menor em idade, e aqui é um outro ponto importante. Muita gente continua chamando crianças e adolescentes de menor de idade, né? Por que a gente é contra isso? Por que quem defende direitos humanos, defende direitos de crianças e adolescentes, se levanta contra essa expressão? É menor. Porque o que está na compreensão dessa expressão, o que é subentendido nessa expressão, é que não é apenas uma menor idade, é uma menor dignidade. Vale menos, ao olhar, né? É exato, tem uma menor dignidade. Tem uma menor dignidade porque não tem voz para falar, porque não pode falar, não pode participar, a sua voz não é ouvida. Então, quando a gente traz essa reflexão para o ambiente familiar, para o ambiente escolar, para vários ambientes onde as nossas crianças estão, e a gente não dá credibilidade a essa voz, ou a gente não permite que essa criança fale, ou a gente não permite construir um conhecimento com a participação dessa criança, nós calamos essa criança. Nós reforçamos essa expressão infante, sem voz. E sem voz não denuncia, não fala. E quando fala, nós não damos credibilidade. Então, um passo fundamental no enfrentamento à violência sexual contra a criança e adolescente é reforçar essa dimensão democrática. E aqui entro numa outra reflexão importante. Estou falando várias coisas porque também não quero alongar. Tudo muito importante. Não quero alongar aqui a nossa reflexão. Mas você me fazia uma provocação inicial. Bruno, por que falar sobre isso em 2024? E eu dizia, nós estamos falhando miseravelmente com as nossas crianças. Todos os indicadores em 2022, que foi o pior ano para ser criança no Brasil, mostram que aumentou muito a violência. E eu vou dar alguns indicadores para que a gente possa ter, alguns dados, melhor dizendo, para que a gente possa ter ideia. Abandono de criança, nós tivemos 9.348 casos registrados. Maus tratos, 22.500 casos registrados. Lesão corporal, mais de 15 mil. E pasmem, quando a gente chega no estupro, mais de 51 mil casos de estupro contra crianças e adolescentes. Então, veja, é o crime que mais se comete contra criança e adolescente. Mais do que a lesão corporal, porque muita gente podia achar violência contra criança e adolescente é o tapa, né? É a violência física. Não é. Não é. É o estupro que marca essa relação do adulto com a criança, que é, volto a dizer, centrada nessa objetificação. Porque se eu vejo na criança objeto da minha propriedade, é também objeto do meu desejo, é também objeto da minha satisfação sexual, dessa perversidade que marca a nossa cultura e que nós precisamos vencer. E por que, Patrícia, 2022 chega a esse ápice, sendo o ano mais violento da história do Brasil para as nossas crianças e os nossos adolescentes? Isso não é à toa. Isso não é sem explicação. Porque, veja, quando a gente vive num ambiente democrático verdadeiro, e a democracia, para nós, é um valor em si, e não apenas o ato de votar, mas é um princípio que é exercido cotidianamente nas nossas casas, no nosso ambiente de trabalho, nas relações sociais, em todos os espaços, e também na relação Estado-sociedade. Quando a gente vive numa situação de democracia plena, todas as pessoas que estão nesse espaço têm voz e têm vez. Todas as pessoas que ali estão são pessoas que devem ser ouvidas e ter, portanto,
a sua voz considerada, devem participar desse processo. Quando, todavia, eu vivo num ambiente autoritário ou quase fascista, algumas pessoas são caladas. E não é à toa que 2022 nós tivemos um ano mais violento contra as nossas crianças e nossos adolescentes. Porque em processos de aumento do autoritarismo, crianças e adolescentes são as vítimas prioritárias do seu silenciamento. Se nós já vivemos numa sociedade, como eu dizia antes, né, adultocêntrica, e que isso traz consigo um autoritarismo, quando a sociedade avança como avançamos no último período, no período do governo Bolsonaro, que, diga-se de passagem, em uma das suas declarações mais horrendas, porque foram muitas, ele diz que chegou a pintar um clima quando ele foi na periferia de Brasília andar de moto, pintou um clima entre ele e uma adolescente de 13 anos. O que é isso? O que significa isso? Né? A maior autoridade do país legitimando que é possível ter um clima com uma adolescente. Né? Uma figura masculina, presidente da República, falando dessa relação do homem com uma adolescente. Está legitimando essa barbárie que nós vivemos. E mais do que isso, quando ele também, nos primeiros dias de governo, acabou com a participação praticamente social no CONANDA, no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, quando tirou a voz das nossas crianças. Então, quando eu silencio crianças e adolescentes, eu aumento a violência, porque eu impeço que essa vítima grite, fale, e eu não dou voz a ela. Então, o que eu estou aqui fazendo uma correlação é que o ano de 2022 chegou a esse ápice da violência contra as nossas crianças e os nossos adolescentes, porque nós chegamos ao ápice também do arbítrio, do autoritarismo de uma sociedade que também aumentou a sua forma autoritária de lidar com crianças e adolescentes. Então, eu acho que também é importante a gente fazer essa reflexão. Né? Como interromper esse processo é que eu acho que a gente precisa também nessa data, na data do dia 18 de maio, fazer esse balanço de onde estávamos, onde estamos e para onde vamos caminhar. Então, que soluções também a gente aponta, né, Patrícia? Nós, enquanto dirigentes do Centro de Apoio aos Direitos Humanos, militantes de direitos humanos, comprometidos com essa causa, o que a gente aponta também? O que estamos fazendo nós? Quem está nos ouvindo aqui, não é? O que estamos todos nós fazendo dentro dos nossos espaços de atuação? Como estamos nos comprometendo em defender as nossas crianças e os nossos adolescentes? Eu acho que é essa reflexão final que a gente poderia fazer agora. Eu não sei se tem perguntas, eu não estou acompanhando. Não sei, gente, alguém... Só teve uma pergunta que você já respondeu ao longo, mas nenhuma outra. Se alguém quiser abrir, gente, para fazer alguma pergunta, ó, o Márcio está aí fazendo uma colaboração, né? Com desmonte dos mecanismos de controle, aparelhamento de uma determinada moral religiosa dos conselhos tutelares. É difícil também manter os trabalhos, né? Quem trabalha na área também tem sido muito difícil, né? Sim, estou vendo aqui a minha ex-aluna queridíssima, assistente social, Manuela, falando que é trabalhadora do CREAS e que experimenta isso, né? Porque eu acho que tem um ponto importante também do avanço desse autoritarismo que foi vivido no governo Bolsonaro, de um discurso que legitimou, de uma postura que legitima a violência, mas também de um descompromisso com a política, não é? De uma diminuição absurda de orçamento para a área da criança e do adolescente. Um desmonte das políticas de proteção. Então, é o Estado, voltando ao caso Araceli, é o Estado perdoando a violência contra a criança e adolescente, quando não instigando, como foi essa fala horrorosa, criminosa do ex-presidente. Então, aquilo que está colocado na Constituição Federal, de que criança e adolescente são sujeitos de direito. Primeira expressão, sujeitos de direito. O que significa isso? Significa que eles têm voz, têm vez, devem ser ouvidos, deve ter participação garantida em todos os espaços. Esse fortalecimento da participação é fundamental. Eles são sujeitos de direito em peculiar estado de desenvolvimento, então eu entendo que há ali uma fase que exige de nós, adultos, uma outra
um outro comportamento, um outro olhar, outros deveres, que não o de ditador daquilo que achamos que é o certo ou que é errado, sem ouvir e considerar a voz das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Mas são e devem ser prioridade absoluta das ações da família, do Estado e da sociedade. O que nós temos visto nesse período do avanço do autoritarismo, e que agora a gente quer, de fato, tentar interromper, não é? Com a participação de crianças e adolescentes, com o avanço das políticas públicas, é essa desconstrução, é essa involução. Nós estamos, aquilo que eu dizia no começo da minha fala, né? Nós estamos ainda falhando porque não inventamos na infância, não permitimos ainda que crianças e adolescentes, na sua totalidade, vivam e experimentem o que é ser criança. Essa fase tão peculiar e tão importante da construção do ser. Porque estão precocemente sendo violados, porque estão precocemente trabalhando, porque estão precocemente sendo explorados sexualmente, tendo seus corpos vendidos em mais de 9 mil pontos das estradas do Brasil, Patrícia. Há um levantamento da Polícia Rodoviária Federal, um trabalho belíssimo que a Polícia Rodoviária Federal faz já há muitos anos e que também foi interrompido, mas que agora retoma, e que levantou mais de 9 mil pontos de exploração sexual contra crianças e adolescentes ao longo das BRs do Brasil. Para essas crianças e esses adolescentes, nós não inventamos ainda o que é ser criança, o que é ser adolescente. Então, estamos falhando também nesse aspecto, né? A gente não falou muito, a gente não tocou no assunto aqui, Bruno, mas a gente, de repente, só para citar também, eu acho que a gente também como a gente falou, a gente não ia fazer uma live muito longa, mas a gente tem a questão também dos pais quererem proteger os filhos. Eu vou te dar um tablet, eu vou te dar um computador, mas ali a gente tem a questão de pedófilos que estão se infiltrando em joguinhos de computador, que as crianças jogam ao vivo, e aí conseguem contatos, essas coisas. A gente sabe, a gente vê todos os dias isso no jornal também, né? Eles encontrando material em casa de pedófilos, e graças a Deus estão conseguindo pegar, rastrear essas pessoas, mas infelizmente, quando que isso vai acabar? Quando que nossas crianças também vão poder ter o direito de poder jogar o seu joguinho de computador sem precisar o pai e a mãe, de repente, se preocupar com isso também? Porque é uma preocupação constante, né? Também, né? Que aí entra em outra dimensão, né? Como nós não superamos ainda, Patrícia, as violências tradicionais, digamos assim. Sim. Né? Aquelas violências que ocorrem desde sempre no Brasil, na sua modalidade mais rústica. Agora, não superando essas formas tradicionais dos maus tratos, da lesão corporal, do estupro, do abandono, ainda não superamos essa fase e agora somamos a ela uma outra dimensão da violência, que é essa violência virtual. Você sabe que recentemente alguns julgados não ainda dos grandes tribunais, mas individualmente de juízes, já têm reconhecido o estupro virtual. Porque o estupro ele exige a violência ou a ameaça, né? A grave ameaça. Então, as pessoas que conseguem acessar essas crianças e com chantagem de dizer vou te matar ou vou fazer isso, com uma grande ameaça, conseguem obter vídeos, conseguem obter fotos, conseguem obter material pornográfico, porque depois vendem isso para as grandes redes de pornografia e, mais uma vez, vitimizam as nossas crianças e nossos adolescentes. Então, veja que nós não conseguimos ainda dar conta daquilo que acontecia ontem e não estamos dando conta do que está acontecendo hoje e para o futuro, porque agora as relações todas passam, quase todas, né? Passam por isso aqui que nós estamos fazendo, né? Pelo meio virtual. Há já uma legislação, há vários já capitulações, né, no âmbito do Código Penal, também do Estatuto da Criança e do Adolescente, protegendo, mas nós ainda temos feito muito pouco no sentido de mudar a cultura, e especialmente no âmbito da educação.
Sim, A educação, me parece que é uma chave para a gente já ir encerrando aqui sim, a, sim. a nossa conversa e não cansar as pessoas que nos prestigiaram aqui, estão aqui assíduas conosco. Mas eu acho que a gente podia pensar agora que saídas, né? Eu acho que quem nos ouviu aqui e que está nos ouvindo, fica com essa interrogação, fala, mas tanta desgraça, né, Bruno? Tanta coisa ruim, a gente vê luz no fim do túnel, como sair desse, dessa armadilha que parece que foi armada, não é, para que as nossas crianças e adolescentes fossem aprisionadas nesse lugar. A gente precisa reforçar isso, né, Bruno? De que pais, mães fiquem atentos aos sinais, fiquem atentos com quem você deixa as suas crianças. É, é uma coisa, não é simples, a gente sabe que também que isso não é simples, né, Bruno? Não, Porque não é. você mesmo relatou assim as dificuldades de algumas famílias que têm, então assim, às vezes não é por opção, por necessidade, mas fiquem atentos aos sinais, procurem mesmo. Tudo que a gente falou aqui, eu acho que é muito pouco. O que o Bruno falou aqui para a gente, eu acho que é muito pouco dentro da dimensão toda que é essa situação alarmante no Brasil, porque é alarmante. Mas a gente precisa fazer pelo menos o nosso, né? Nós estamos aqui fazendo pelo menos o mínimo para poder ajudar e a esclarecer e a cutucar, né? A dar aquela. O que, que nós estamos fazendo, como você mesmo disse, né, Bruno? O que, que nós estamos fazendo e o que nós podemos fazer, né? Eu acho que a primeira questão, Patrícia, é entendermos o, como que nós nos comprometemos com esta pauta. Sim, Como eu dizia, o substrato, a base, o fundamento maior destas violências, mas em específico da violência sexual contra criança e adolescente, é ainda a forma pela qual nós adultos entendemos as nossas crianças e os nossos adolescentes. E é por isso que o Estatuto da Criança e do Adolescente tem tanta dificuldade de ser uma lei efetiva na perspectiva da transformação da realidade das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Porque nós continuamos a lidar com o Estatuto e, portanto, com a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes como se eles fossem objetos e não como sujeitos. Isso faz uma diferença imensa. Porque quando eu lido com um objeto, eu lido com uma coisa que tem dono e que é minha, e eu faço dela o que eu quero. Quando eu lido com o sujeito me contra-argumenta, me desafia. Ele tem a sua subjetividade que precisa ser respeitada, eles têm os seus desejos, o seu momento, a sua história sendo construída. E essa história não vai ser determinada por mim, não pode ser determinada por mim. Ela pode ser, claro, orientada, dialogada, eu converso, eu aponto caminhos como pai, como tio, como padrinho, como professor, mas eu não determino, não posso determinar. Então, me parece que a chave, e por isso lives como essa são tão importantes, e processos de educação no seu mais amplo sentido são tão importantes, porque nós precisamos ressignificar essa relação e passar a uma relação de maior horizontalidade com as nossas crianças e os nossos adolescentes, porque são sujeitos. Por que a gente não pensa, não é? A gente não, mas por que muitas pessoas não pensam duas vezes antes de bater numa criança de 5 anos, mas pensam 10 vezes antes de bater no filho quando tem 30 anos de idade? O que mudou? Ele não era sujeito com 5 anos, mas agora ele é sujeito com 30? Não, ele é sujeito desde sempre, ele é um ser desde sempre, ele tem dignidade desde sempre. O que mudou é que com 5 eu achava que eu era dono dele, com 30 eu já respeito e falo, opa, se eu der um tapa nele eu posso receber outro, né? sim. Então, veja, nós precisamos lidar com essa relação de uma forma diferente. E, nesse sentido, nós precisamos cada vez mais falar sobre direitos humanos de crianças e adolescentes, falar sobre proteção, dialogar sobre isso, construindo uma nova cultura de relação adulto-criança. E, claro, continuarmos a inventar as nossas infâncias e as nossas adolescências para milhares que não sabem o que é isso, que acham que são adultos, porque o dever chegou antes do direito, né?
o dever de trabalhar, de ter que sustentar, de ter que se virar, chegou antes do direito a estudar, do direito a brincar, né? Então, para milhares ainda estamos devendo essa fase. Eu acho que um outro ponto importante, para além disso, que eu acho que é o fundamento de uma nova cultura, é dar vez e voz às crianças. Eu acho que uma relação democrática cada vez mais viva em todos os espaços, permitindo que as crianças sejam ouvidas, é permitir que as possíveis vítimas apontem os crimes cometidos contra elas, tenham consciência e falem sobre isso. Quando eu não permito que a criança fale, eu estou, na verdade, impedindo que ela possa verbalizar o sofrimento que ela está vivendo. Nós precisamos construir cada vez mais esses ambientes. E não estou falando só do ambiente da casa, não é? Dos espaços todos. Não é? Quando eu me coloco frente a uma criança, eu preciso ouvi-la, eu preciso acolhê-la, eu preciso que ela confie em mim, naquilo que ela disser, eu vou considerar. Né? Então, eu acho que esse é um ponto também muito importante. Acho que nós precisamos, também nessa dimensão da democracia, fortalecer as políticas públicas. E isso se faz com orçamento, isso se faz com conselhos de direitos fortes, autônomos, que não estejam ali a serviço do governante de plantão, mas sim na defesa dos direitos de crianças e adolescentes, e falam mesmo para conselhos tutelares. Precisamos olhar rapidamente para o que está se tornando os conselhos tutelares, estão se tornando os conselhos tutelares. Esses espaços absolutamente fundamentais de representação da sociedade na proteção de crianças e adolescentes, que têm se tornado trampolim para interesses escusos, fundamentalistas, que não ajudam em nada, pelo contrário, a proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. Então, e por último, acho que nós precisamos também olhar para o sistema de justiça e segurança. Como que as nossas crianças estão sendo acolhidas nas delegacias quando são, não é, levadas a esses espaços para denunciar um caso de violência? Como que tem sido feito o acolhimento no âmbito da justiça? Não é? Então, acho que o Conselho Nacional de Justiça tem feito avanços consideráveis nesse aspecto, regulamentando, não é, o depoimento especial, criando salas de depoimento especial, mas acho que a gente ainda precisa fazer muito mais para que novas Araceles não existam. Não é? A gente precisa dizer que não cabe mais. Infelizmente, como eu disse, tem sido o contrário, né? Os números têm aumentado e aí fica sempre também essa discussão. Os números estão aumentando porque estamos denunciando mais ou porque estamos mais violentos. A reflexão que eu faço aqui, fiz aqui, né, ao longo desse tempo, é que eu acho que as duas coisas estão acontecendo. Nós estamos nos tornando mais violentos, sim. Precisamos reconhecer isso. Há uma série de fatores que têm nos feito ser mais violentos, né? Mas também, ao falar sobre isso e permitir que as crianças falem, também temos denunciado mais. Mas é preciso ainda fazer muito mais. E acho que a educação em direitos humanos, voltando ao começo, que nós temos como compromisso de CADH, não é? Cumpre uma tarefa fundamental em todos os aspectos. Né? Porque isso que estamos fazendo aqui é processo de educação em direitos humanos. Sim, com certeza. É construindo outros olhares, outras visões, outros comprometimentos. Porque nós precisamos nos comprometer na defesa das nossas crianças e dos nossos adolescentes, independente de serem nossos filhos, independente de serem nossos sobrinhos, não é? Mas por sermos nós os responsáveis, não é, pela proteção dessa fase peculiar da vida. Eu acho que é um pouco isso que eu queria falar nessa noite, Patrícia. Espero que quem passou por aqui... Eu acho que a gente poderia ficar muito mais, porque eu estou gostando muito de ouvir essas opiniões. Estou sendo muito, muito cutucada aqui com várias interrogações que você colocou na minha cabeça, Bruno. Porque eu acho que a gente precisa realmente, a gente precisa pensar mais, a gente precisa ouvir mais nossas crianças, a gente precisa dar voz e vez a eles, sim. A gente precisa passar a pensar neles mesmo como sujeitos de direito, e eles são sujeitos de direito, né? Eu queria poder ficar mais tempo aqui. Só para fechar, Patrícia, como Sim. Isso que eu falei agora, né, se comprova nos números, né, quando a gente vai analisando a faixa etária
das crianças e dos adolescentes vítimas dos crimes que eu aqui mencionei, esses crimes eles vão diminuindo à medida em que a criança vai crescendo. Sim. Então, é para a gente ver a perversidade. Então, quanto mais jovem, né, Vulnerável. é a menina, mais propensa ela tá a ser vítima, porque mais objeto ela é da vontade, menos Sim. voz ela tem. Então, olha que crueldade, que perversidade. Então, esse adulto que abusa, esse adulto que violenta, ele prefere, ele sabe que o poder dele é maior para uma criança de 5 anos do que para uma criança de 10. Então, ainda há essa perversidade, né? Ainda há... E um outro ponto importante, que eu acabei na hora de falar da Araceli, né? De falar do porquê que a Araceli sintetiza tanto, porque para além das meninas, ainda há uma questão racial. As meninas negras são mais vítimas do que as meninas brancas. Então, da mesma forma que há uma questão de gênero colocada na violência sexual contra criança e adolescente, as meninas sofrem mais do que os meninos, as meninas pretas sofrem mais do que as meninas brancas, porque esse país é um país racista antes de tudo, né? As meninas, filhas das mulheres escravizadas, já sofriam violência sexual legítima pelo Estado naquele momento, porque eram objeto do desejo dos filhos da Casa Branca. E essa realidade atravessa o Brasil e chega a 2024 com esses dados que eu falei aqui. Então, é preciso também fazer esse recorte racial na violência sexual contra criança e adolescente, saber que a população infanto-juvenil negra é mais vítima do que as meninas brancas. É uma triste realidade. E é clichê falar isso, né? Dizer que é uma triste realidade. E eu poderia ficar aqui mais tempo com você, Bruno, mas eu acho que a gente pode encerrar por aqui e deixar essas provocações no ar, deixar as pessoas pensando, deixar com que vamos passar essa live para quem a gente acha que precisa assistir, que precisa ser provocado com essas indagações todas que o Bruno trouxe para a gente. Agradeço, Bruno, muito, muito mesmo a sua presença aqui, tudo que você disse, todo esse conteúdo imenso que você trouxe para a gente é muito importante e eu espero que a gente tenha outras oportunidades de estar voltando também, discutindo mais outros temas, outras circunstâncias de direitos humanos no Brasil, porque a gente tem um amplo leque aí de discussões que a gente precisa fazer, precisa fomentar e precisa levar adiante. E aí eu queria agradecer muito a sua presença aqui, dizer que essa live vai ficar gravada aqui no feed, então quem pegou, quem chegou na metade, quem quiser assistir depois com calma, assista, vá lá, comente o que achou, diga pra gente, dê o seu retorno, tá bom? E muito obrigada mesmo, Bruno. Obrigada a todos também que estiveram presentes com a gente hoje aqui também. Eu que tenho que agradecer, foi uma alegria estar aqui dividindo o que tenho estudado, o que tenho trabalhado, o que tenho me dedicado nesses anos todos de trabalho com direitos humanos e com a área de criança e adolescente. Estou sempre à disposição. Acho que a gente precisa falar mais, Sim. né? Especialmente nesse espaço, como a gente falou, né? Agora as relações são todas atravessadas pelo virtual e os crimes também estão acontecendo aqui. Então, nós precisamos, nós, militantes de direitos humanos, educadores, precisamos também ocupar esse espaço para falar de verdade, né? E de educar para o bem, não é? Esse espaço, infelizmente, tem sido um espaço que quase que hegemonicamente tem sido deturpado para o espaço da negação da verdade, para as fake news, para a construção do ódio, da intolerância e da violência. Então, nós, militantes de direitos humanos, também precisamos educar para os direitos humanos nesses espaços, né? Então, me coloco à disposição. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado a todos, todas e todos que passaram por aqui. E seguiremos. Obrigada, Bruno. Boa noite, gente. Muito obrigada a todos. Viva as nossas crianças, os nossos adolescentes. Viva as nossas crianças e adolescentes.